Olá, sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais e se tornarem pessoas com mais harmonia consigo mesmas e também com o universo. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então, o tema que vamos abordar hoje: como lidar com a pressa? Será que nós devemos fazer tudo com pressa para ganhar tempo, ou para ganhar mais dinheiro, ou para nós não sofrermos tanto, ou para satisfazer mais rapidamente as nossas necessidades? Então hoje vamos refletir sobre isso, como lidar com a pressa. E a minha sugestão é que você assista até o final, pois das várias experiências e ideias, pode ser que algo faça sentido para você e você já possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia eu abordo um tema diferente e espero vê-los nessas lives. Então, quando nós estamos passando por um momento de sofrimento, a precipitação na realização de um ato impensado traz consequências normalmente desastrosas. Então, diante de dificuldades que aparecem e que não vemos um ganho nisso, costumamos ficar impacientes, perturbando e reduzindo as nossas próprias forças. Por exemplo, muitos alunos perdem a prova ou não conseguem realizar bem uma prova, não pelo problema proposto, porque às vezes estudaram bastante e já têm um conhecimento sobre o problema proposto, mas muitas vezes a ansiedade ele bloqueia alguns modos de pensar e não permite que a gente consiga refletir no momento de realizar a prova. Então a própria ansiedade pode bloquear a gente a subir ou promover, a gente ser promovido de um grau para o outro na escola. Essa questão de bloqueio aconteceu uma vez comigo numa entrevista de emprego e num determinado momento da entrevista foi perguntado se a gente poderia conversar em inglês. Aí tudo bem. A descrição da vaga ela se encaixava direitinho para o meu perfil profissional. E eu ficava pensando, nossa, essa vaga aqui é para mim. E ficava pensando, com um certo apego até, né? Só que na hora da entrevista, quando começou a conversação em inglês, o meu inglês estava muito pobre, não saía. Eu fui totalmente bloqueado, não saía as palavras que eu ficava pensando. É interessante a forma como a própria ansiedade, o próprio apego, ele bloqueia alguns dos nossos reflexos, alguns dos nossos raciocínios. E na semana seguinte eu fiz uma outra entrevista numa outra empresa e fluiu normalmente. Eu já tinha aprendido a questão do desapego. Foi rapidinho esse aprendizado, né? Porque eu percebi que devido ao meu apego eu fui bloqueado em alguma coisa. Então na semana seguinte eu fiz uma outra entrevista e eu fui bem na parte do inglês. Mas passou. Então eu percebi que aquele não era o momento que eu tinha que entrar naquela empresa. Mas hoje estou bem, está tudo certo. Então quando nós nos apressamos, nós podemos encontrar o desespero e ficamos mais desgastados ainda. Então é um cuidado que a gente tem que tomar. Quando às vezes a gente fica muito apressado, a gente pode ficar desesperado para realizar alguma coisa e a gente vai ser mais impedido ainda, a gente vai ficar mais desgastado. Então quanto mais nós nos apressamos na irritação, mais prejuízos físicos e psíquicos nós vamos ter. Por exemplo, se nós queremos que tudo se resolva rapidamente na nossa vida, sem nós nos preocuparmos com os demais, como as outras pessoas estão sentindo, mas que as nossas necessidades sejam resolvidas o mais rápido possível, se nós atuarmos dessa forma, nós podemos ter uma tendência a problemas no sistema circulatório e tendências de problemas no sistema respiratório também.
Então isso é a psicossomática alertando o nosso corpo físico que alguma ação não está sendo realizada de forma correta. Então algum desequilíbrio na nossa mente está provocando um distúrbio no nosso corpo físico. Então a vida é como uma grande escola. Cada um de nós está estagiando no aprendizado onde cada um de nós necessita. E cada aprendizado deve ser entendido como uma oportunidade de trabalho e também de melhoria. Então, se nós estivermos diante de qualquer impedimento, qualquer obstáculo, qualquer dificuldade, é importante nós vermos se nós conseguimos nos acalmar, se conseguimos serenar nossa mente para voltar a pensar o suficiente para continuarmos agindo de forma correta. Então, tem alguma forma da gente acalmar ou serenar a mente? Então, geralmente, quando a gente está com muita pressa, a gente está muito ansioso, o que as pessoas costumam falar para nós? Para, respira. Não é assim que as pessoas agem conosco? Essa dica é bastante interessante, porque quando nós estamos com muita pressa, quando estamos com ansiedade, tem uma descarga de substâncias como adrenalina, noradrenalina, cortisol em nosso organismo, que causam reações nos nossos órgãos, fazendo que o nosso coração bata mais forte, fazendo com que nós respiremos mais rapidamente. Então, se a ansiedade, se a pressa faz com que o coração bata mais forte e que nós respiremos mais rápido, nós podemos, por exemplo, tentar diminuir esse impacto. Como que nós podemos diminuir esse impacto? A respiração é uma dica. Então nós podemos começar a refletir melhor sobre o que nós temos controle e sobre o que nós não temos controle. E isso nós só vamos conseguir refletir depois que nós serenarmos a nossa mente. Porque enquanto nós estivermos na ansiedade, na pressa, vai ser difícil nós pararmos para refletir. Porque é a emoção que está tomando conta da nossa vida. Então, quando nós respiramos, nós deixamos espaço para o nosso racional, para que nós possamos parar para refletir. Então, quando eu falo assim, refletir sobre as coisas que nós temos controle e também sobre as coisas que nós não temos controle, ou seja, onde nós podemos atuar e onde nós não podemos atuar, para que possamos acertar com a vida e servir também para o bem. Então, uma pergunta que pode surgir é: por que as coisas não acontecem na velocidade em que nós queremos? Então, quando nós fazemos uma análise unilateral, somente a partir de um único ponto de vista, por exemplo, somente a partir do nosso ponto de vista, essa análise muito provavelmente vai ser infeliz. Então tem uma frase que diz que um ponto de vista é a vista de um ponto. Se nós, por exemplo, analisarmos o fogo pode destruir, mas também pode purificar. A pedra pode nos causar uma contusão, uma lesão, mas também traz segurança no nosso caminho e também uma construção. A pedra é importante. E a ventania? Quando a gente olha só com um ponto de vista, a gente pode ver que a ventania pode causar destruição. Só que se a gente olhar por outro ponto de vista, a ventania ajuda na renovação dos ares. Se a gente olhar a enxurrada com um ponto de vista, a gente pode ver que a enxurrada transporta a sujeira. Mas se a gente começar a olhar com outros pontos de vista, por exemplo, no campo, a enxurrada costuma carregar o adubo para a plantação. E se for na cidade, serve para limpar a sujeira das vias. Então é importante a gente procurar ver outros pontos de vista além do nosso. E dessa forma, nós vamos começar a entender por que as coisas não acontecem na velocidade em que nós queremos. Então, assim como não existe uma perfeição completa no nível evolutivo em que nós estamos,
também não há uma imperfeição completa. Interessante esse ponto de vista, né? Assim como não tem uma perfeição completa, não tem também uma imperfeição completa. Todos nós temos o nosso nível de imperfeição, mas não somos totalmente imperfeitos. Agora, se nós analisamos que uma outra pessoa tomou uma ação impensada, pode ser que a gente comece a julgar a outra pessoa. Mas esse é um ponto de vista. Nós podemos começar a analisar através de um outro ponto de vista. Porque se nós nos apressarmos no olhar dessa ação impensada da outra pessoa, nós não vamos conseguir ver os outros pontos de vista. Então, se a gente vê que uma outra pessoa tomou uma ação impensada, tomou uma ação ruim, nós podemos nos lembrar das vezes em que nós passamos também por situações semelhantes. Se a gente vê, por exemplo, que algum companheiro, alguma companheira falhou com suas obrigações involuntariamente, esse é um ponto de vista. O outro ponto de vista é nós pensarmos nas horas difíceis da nossa vida em que nós também não pudemos cumprir com o nosso dever. Então, em qualquer obstáculo, a explosão causada pela cólera pode comprometer a nossa evolução, vai retardar a nossa evolução. Então, uma pessoa que segue no caminho das trevas e das ilusões pode ser uma pessoa que a gente está olhando, que ela esteja nos convidando a nós darmos o bom exemplo. Então, muitas das situações nos convidam a silenciarmos para não causarmos danos maiores. Então, ao invés de nós agirmos com muita pressa, querendo resultado rápido, em alguns momentos vale a pena nós pararmos para refletir. Onde nós pudermos parar para refletir, procuremos parar para refletir e parar para silenciarmos. Não verbalizarmos o que nós estamos pensando. Que muitos de nós nos preocupamos além do normal. E normalmente, quando nós nos preocupamos além do normal, nós começamos a pedir mais recursos, mais oportunidades, mais tempo, mais força para nós realizarmos algo. E às vezes nós temos até sonhos extravagantes e ficamos frustrados devido à nossa mania de grandeza. Então é importante a gente lembrar que uma colheita somente pode acontecer depois do plantio. Na construção de uma casa é necessário primeiro construir o alicerce, construir a base antes. Então não coloquemos a carroça na frente dos bois. Então, quando nós começarmos a nos preocuparmos excessivamente além do normal, é importante perceber por que nós estamos ficando preocupados. Se nós não estamos colocando a carroça na frente dos bois. E muitas vezes nós agimos ou nós pensamos que o excesso de prudência pode parecer um egoísmo disfarçado. Mas é importante nós refletirmos que quando agimos de forma precipitada, podemos criar aflições, complicações para a nossa vida, até tumultos. Por exemplo, quando nós somos apressados em transmitir boatos infelizes, temos grandes chances de gerar perturbação e desequilíbrio. E se transmitir boatos infelizes não é apenas verbalizando. Através da mídia social, às vezes nós multiplicamos notícias que não são corretas, são apenas boatos, tem inclusive muitas mentiras que são passadas para frente. A pessoa que está passando para frente passa por boa fé, mas a pessoa que originou aquela notícia não estava agindo com boa fé. Já vi uns casos em que havia publicação, em que estava falando sobre um determinado tipo de concurso para uma empresa e eu acabei inclusive passando para frente essa notícia sem prestar atenção se aquela informação, se aquela notícia era verdadeira.
Até que lá para frente a pessoa indicou e falou que aquela informação era falsa. Aí eu entrei no link e realmente identifiquei que era uma informação falsa. Então é preciso a gente começar a tomar cuidado com algumas informações que a gente circula nas mídias sociais também. Que isso pode causar perturbações e desequilíbrios daí para frente. Então, um boato de uma informação incorreta, ela é parecida, por exemplo, quando nós pegamos um travesseiro de algodão, com bastante algodão lá dentro, abrimos o travesseiro e espalhamos o que tem no conteúdo desse travesseiro. Espalhamos o algodão na natureza. Imagine o vento levando esse algodão embora e depois a dificuldade que seria catar todo esse algodão de volta e colocar dentro do travesseiro. Então, da mesma forma, é o boato. Quando um boato de uma informação incorreta ou infeliz ou mentirosa ela é passada para frente, a gente não sabe qual a repercussão que ela vai provocar. Então, uma outra situação também de pressa é quando, por exemplo, atravessamos a pé na frente de veículos em movimento, sem esperar ou mesmo sem respeitar os espaços e os movimentos, nos achando no direito de atravessar sem levar em consideração a velocidade dos veículos. E aí nós podemos colocar a segurança em risco, a nossa segurança e também a segurança do motorista do veículo. Porque de repente nisso ele pode desviar e pode causar um acidente por causa disso. Então tem uma frase que diz: percamos um minuto na vida, mas não a vida em um minuto. Então, por exemplo, se nós acendemos fósforos ou isqueiros perto de elementos inflamáveis sem tomar consciência do perigo. Então, pode acontecer isso também, que às vezes a gente está com pressa em realizar alguma coisa e aí a gente não percebe se tem produto inflamável do lado ou não. E também uma coisa que pode provocar desconforto, quando a gente tem pressa em colocar o nosso conhecimento acima dos outros e entramos em discussões estéreis, só para nós mostrarmos que sabemos mais que os outros. Aí ficamos discutimos e não saímos do lugar, só nos desgastamos e desgastam aqueles que estão ouvindo também. E com relação à pressa, é importante, nos momentos de nós tomarmos uma decisão importante, é importante também nós levarmos em consideração os companheiros que também compartilham da mesma responsabilidade. Porque se nós tomamos uma decisão de importância sem consultar as outras pessoas, nós podemos assumir compromissos que podem prejudicar centenas de pessoas. E assim nós vamos aprendendo a conviver em sociedade, onde todos nós somos responsáveis por tudo o que está acontecendo. Então a pressa e a ansiedade são inimigas dos trabalhos que produzem frutos. Tem até uma frase que diz que quem tem pressa come cru, né? Então, quando nós realizamos tudo com pressa, normalmente resulta em desordens e retrabalhos. Então é importante a gente começar a perceber se tudo que nós estamos fazendo na nossa vida fazemos com pressa ou não. De vez em quando existem uns picos, existem os momentos que a gente precisa nos apressar. Mas se a gente faz disso a nossa rotina diária, fazer tudo com pressa, é importante a gente começar a prestar atenção. Porque não pode ser assim, a gente tem que ter os nossos momentos também de descanso, os nossos momentos de reflexão. Porque quando a gente faz tudo com pressa, alguma coisa dá errado. Então as coisas que nós realizamos de forma prematura geram grandes desperdícios de energia e também muitos atritos inúteis. Então o objetivo desse alerta não é anular a iniciativa
que se deve tomar para realizar alguma atividade. E nem diminuir a nossa responsabilidade, mas sim melhorar a nossa precisão nas nossas decisões, na nossa execução dos compromissos que nós assumimos. Então, às vezes, nós temos pressa no tratamento do corpo físico. A gente, às vezes, está com uma determinada doença ou a gente está com uma determinada dor e a gente quer que aquilo desapareça o mais rápido possível. Mas é importante, em paralelo ou complementarmente ao tratamento médico, nós também fazermos o tratamento da nossa alma. A nossa alma, de onde originam todas as doenças. Se nós não trabalhamos complementarmente na nossa educação moral e na nossa educação espiritual, nós vamos ter os recursos materiais, vamos ter os medicamentos indicados pelos médicos, mas eles servirão apenas para dar trégua nas doenças e enfermidades. Por isso é importante trabalhar em conjunto. Trabalhar em conjunto com a indicação médica e também nós atuarmos em nós mesmos para procurarmos as causas que levaram àquela dor ou àquela doença em que nós estamos tratando. Então é importante nós não termos pressa em conseguirmos os resultados se nós não trabalhamos na construção do resultado. Então muitas vezes nós queremos os resultados imediatamente, mas nós não trabalhamos em tudo o que era necessário para conseguirmos aquele resultado, para construirmos aquele resultado. Que muitas vezes nós vemos os resultados de outras pessoas, mas nós não vemos a caminhada que a pessoa teve, as dificuldades que as pessoas tiveram na caminhada para chegar onde elas estão. Por isso que é importante a gente prestar atenção também em toda a caminhada e não simplesmente para o resultado. A Neuza Rodrigues escreveu: boa noite, Hugo. Então, como o senhor vê essa situação que a gente está passando, uma tragédia, ou veio como um vento para limpar o nosso planeta? Então eu vejo como um lado positivo, porque se a gente olhar com um ponto de vista, a gente vai ver muita coisa ruim acontecendo, pessoas até morrendo por causa disso, né? Mas, por outro lado, a gente pode ver que está ocorrendo no mundo alguma transformação. As pessoas estão se tornando mais solidárias. Está sendo uma oportunidade para que todos possam refletir sobre a importância da vida e sobre os verdadeiros valores da vida. Eu até ia comentar isso mais para frente, mas como veio essa questão agora, eu já adiantei um pouquinho o que eu ia comentar lá para frente. Então, obrigado pela sua pergunta, Neuza. Bastante pertinente. Porque nós temos pressa de voltarmos o que muitos falam de situação normal. Mas nós não voltaremos mais ao que era antes, ao que nós éramos antes. Nós vamos voltar numa outra situação, com muitos aprendizados, muitos ensinamentos, e vamos estar melhores do que estávamos antes. Ou igual, ou melhores. Então, nós podemos ver os pontos positivos dessa situação que nós estamos passando no mundo. Então, devido à nossa pressa, nós reclamamos que ainda não conseguimos a felicidade no mundo. E pode ocorrer de nos incluirmos ainda no meio das pessoas que ainda estamos esperando a cooperação dos outros para construir a nossa própria felicidade. Então, quando nós estávamos no berço, a alegria e a esperança dos nossos pais nos acolhiam para nós estarmos em segurança dentro do lar. Quando nós atingimos a fase infantil de criança, os professores nos orientaram na escola, nos preparando para o futuro. Já na juventude, quando nós escolhemos uma profissão, os nossos superiores, os nossos colegas de trabalho nos orientavam devido à nossa inexperiência na realização daquele trabalho. Então tivemos orientadores para que nós pudéssemos realizar o nosso trabalho e contavam conosco para nós realizarmos a atividade, nós dignificarmos o nosso caminho. Aí, constituindo o nosso lar próprio, nós assumimos responsabilidades.
E aí aparecem dificuldades, existem necessidades de socorro, e aí companheiros aparecem para nos apoiar. Então, o lar em que nós vivemos, o trabalho que nós realizamos, os planos que nós temos e as obras que nós edificamos, nos pedem paz e trabalho, e não intranquilidade e ociosidade. Então, os amigos que às vezes nos ouvem ou ouvem as reclamações da nossa parte, muitas vezes nos pedem que nós tenhamos mais ânimo. E as pessoas que nos cercam nos pedem amparo, compreensão, proteção e entendimento, para que nós possamos aprimorar o nosso dom de servir. Então, note que tudo à nossa volta também é uma ansiosa expectativa. Então, portanto, não amaldiçoemos o mundo que espera por nós. Não amaldiçoemos o ambiente que nos abençoa. Nós afirmamos que nós estamos esperando em vão pelo auxílio do mundo, mas na verdade é o mundo que espera confiantemente por nós, a realização da nossa parte aqui na cocriação. O fato de pedir é até justo, quando envolve humildade, arrependimento ou intercessão por alguém. Mas é indispensável nós analisarmos o modo de como nós recebemos. Então, não esperemos facilidades, riquezas e privilégios quando nós pedimos alguma coisa. Que nós possamos aprender a receber assistência percebendo o fortalecimento que aquilo nos dá nas nossas energias. Mas não esperemos que vamos ser liberados das realizações sem que haja o nosso próprio esforço. E eu aí, sobre a situação que estamos passando, vejo que há uma somativa indevida e até mesmo comentários desnecessários. Como você vê isso? Então, exatamente, esses comentários desnecessários é porque nesse momento que nós estamos passando, é importante nós aumentarmos a nossa imunidade, nos fortalecermos a nossa imunidade o máximo que nós pudermos, porque nós não sabemos, a partir do momento que nós formos contagiados, como que o nosso corpo vai reagir. Então, uma forma de melhorar a imunidade é nós termos pensamentos bons, porque os pensamentos bons vão liberar substâncias positivas no nosso organismo, enquanto que pensamentos negativos, eles vão diminuir o fortalecimento do nosso sistema imunológico. Portanto, a questão de estarmos frequentemente apressados, frequentemente ansiosos, são problemáticos nesse período também. Aliás, são problemáticos sempre, mas nesse período que nós estamos passando são mais problemáticos ainda. Porque o organismo vai produzir várias substâncias, incluindo o cortisol. E o cortisol, ele tem a finalidade de nos dar energia, mas em contrapartida ele vai diminuindo o nosso sistema imunológico. Bom, espero que eu esteja conseguindo responder as perguntas da Neuza, da Ilza. Eu consegui responder a sua pergunta, Neuza, a sua também, Ilza. Por favor, comentem, caso eu não tenha respondido completamente ou tirado as suas dúvidas. Por favor, postem aqui as suas dúvidas que eu vou continuar vendo os chats aqui no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Bom, então se nós buscamos uma solidez na nossa vida, dos nossos relacionamentos, é necessário nós construirmos bases sólidas. E quanto mais sólidas tiverem as nossas bases, mais segurança nós teremos para agir, com menos pressa e também com menos ansiedade. Só que essa questão é interessante. Quando a gente vê a questão de construir a nossa vida com bases sólidas, que bases sólidas são essas? Por exemplo, quando nós construímos uma casa sobre a rocha, ela vai resistir mais do que se nós construirmos uma casa sobre a areia.
Então, o que vem a ser essa construção de uma base sólida na nossa vida? Então, antes de continuar aqui, tem umas perguntas. Ilza escreveu sim, fui muito feliz em suas colocações, obrigado. Obrigada, Ilza. E a Neuza Rodrigues escreveu, conseguiu sim, Hugo. Nosso ponto de vista é igual. Bacana, Neuza, obrigado. A Alderize escreveu, o fato de termos sido apressados por muito tempo atrás traz consequências para o futuro. Porque às vezes nós estamos... boa pergunta, Alderize, obrigado pela pergunta. Então, muitas vezes nós estamos apressados em realizar várias coisas, mas normalmente quando nós estamos apressados para realizar alguma coisa, estamos buscando mais a parte material. Então, esse momento que nós estamos passando, ele permite nós vermos a importância das coisas materiais e a importância das coisas espirituais, do nosso conhecimento interior. Então, nós vamos mudando os nossos valores, ao invés de correr atrás de coisas materiais que normalmente nós fazemos a vida toda, vamos galgando situações cada vez melhores para conquistarmos coisas materiais cada vez melhores. Mas se a nossa vida ela fica focada em busca de coisas materiais, acelerando as coisas para que conquistemos mais e mais e mais, isso vai causar em nós um vazio interior. E esse vazio interior ele vai trazer para nós sofrimentos emocionais. Então, por isso que eu vejo esse momento que nós estamos passando, é para que nós possamos desacelerar e poder refletir nos verdadeiros valores da vida. E essa questão que você pôs também tem tudo a ver, né? O fato de termos sido apressados por muito tempo traz consequências para o futuro. Realmente tudo que nós realizamos no passado está trazendo consequências no presente. E o que nós realizarmos agora no presente vai trazer consequências também para o nosso futuro. Vai depender de cada um de nós. Obrigado pelo comentário, Alderísio. Faz sentido essa questão que eu coloquei, Alderísio? Então, o que é construir uma base sólida? É deter conhecimentos sólidos para que nós possamos montar a nossa estrutura em cima dessas bases sólidas. A Alderísio escreveu, obrigado, entendi, vivamos o presente. Legal, Alderísio, obrigado. Então, para construir essas bases sólidas, tem um caso de um treinamento de brigada de incêndio em uma empresa, onde alguns funcionários foram designados para participar desse treinamento. Então, a brigada de incêndio em uma empresa, ela serve para atuar em cima de princípios de incêndio, e não sobre o incêndio. Quem vai tomar conta do incêndio vão ser os bombeiros. Mas se tiver um princípio de incêndio, a brigada de incêndio tem condições de dar o primeiro auxílio. Após a parte teórica desse treinamento, onde foram ensinados vários tipos de combustíveis, vários tipos de extintores, formas de atuação em princípios de incêndio, todos, depois dessa parte teórica, todos foram para a parte prática, em um ambiente controlado. Então, no treinamento foi colocado fogo em um líquido inflamável. E todos que estavam participando do treinamento, um de cada vez, tinham que correr e buscar às pressas um extintor e atuar sobre o incêndio e apagar aquele princípio de incêndio. Só que quando a pessoa corria até o local onde tinham os extintores, tinha 3 tipos de extintores: de água pressurizada, de gás carbônico e pó químico especial. Então essa pessoa correu e pegou um extintor de pó químico. Só que ao lado desses extintores tinha uma outra pessoa que ficava gritando, não é esse, é outro. E na correria, aquela pessoa tinha que decidir qual usar. Então ela decidiu usar o extintor que ela tinha escolhido inicialmente, de forma correta. Pois se a pessoa utilizasse qualquer um dos outros extintores, a solução não seria eficaz e poderia até piorar a situação, espalhando mais ainda o líquido, espalhando mais ainda o fogo.
E aquela pessoa que ficava do lado, gritando, não é esse extintor, é outro, havia sido orientado pelos instrutores para confundir as pessoas que iam pegar os extintores, porque estavam simulando uma situação real. Porque muitas vezes na correria existe muita gritaria, às vezes quando a pessoa não está treinada existe muita gritaria e aí a pessoa acaba ficando até perdida. Então na pressa tem que saber escolher o extintor correto. Então o que nós podemos extrair de aprendizado nessa ocorrência? Que quando nós temos uma informação, é importante a gente verificar se a fonte é confiável, se tem uma base lógica, racional. E no treinamento da brigada, foi frisada a importância de escolher o tipo de extintor adequado para cada tipo de incêndio. Então, se a base teórica ou o aprendizado não tivesse sido bem assimilado, o resultado não seria o esperado. O resultado era apagar o princípio de incêndio. E na nossa vida, enquanto não tivermos assimilado a lição, o resultado não será o esperado. Então, muitas vezes, quando nós temos pressa para obter o resultado, mas nós não nos preparamos adequadamente e não nos capacitamos para obter tal resultado, uma adversidade, uma dificuldade, podem demorar mais tempo para serem solucionadas, pois depende da nossa assimilação da lição. Então, o que significa assimilar a lição? Significa ter uma base sólida, ou seja, que o aprendizado esteja associado à aplicação prática. Assimilar a lição significa saber responder à vida de forma adequada, de acordo com o que a vida nos questiona. A Alderízia complementou aqui. Porém, sem acelerarmos muito então. É isso aí, Alderízia. Sem acelerarmos muito no caminho que não vai nos levar a muitos lugares, né? Então existe o caminho da busca material e existe o caminho da busca espiritual. Então nós podemos escolher e equilibrar entre esses dois e não priorizarmos muito um deles, porque aí nós vamos ter esse desequilíbrio. É importante ter esse equilíbrio dos dois, a busca do material e também a busca do espiritual. Trazemos para a nossa vida esse equilíbrio. Bacana os comentários. Então assim nós vamos enriquecendo mais ainda a live. Obrigado, Alderízia. Inclusive a ideia das lives é poder auxiliar nas reflexões para que nós todos possamos melhorar moralmente e espiritualmente, que possamos nos conhecer cada vez mais. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós vamos estar equilibrados e menos nós vamos sofrer. E quando aparecer um sofrimento, a gente vai poder aprender a lidar com esses sofrimentos de uma forma melhor e até superarmos esses sofrimentos, que é o objetivo do canal. Então, se nós analisarmos, por exemplo, em uma empresa, na empresa tem a questão da segurança no trabalho. Então existem algumas regras e existem algumas orientações que são iguais para todas as pessoas. Só que a eficiência na segurança do trabalho vai depender do esforço de cada um na manutenção da sua própria segurança e também na segurança de todos. Então é necessária a conscientização de todos. Então por isso que as empresas que trabalham com segurança de trabalho, geralmente, ou que atuam na segurança do trabalho, normalmente colocam placas ali, principalmente em áreas fabris, colocam placas, tantos dias sem acidentes. Isso vai incentivando a todos terem uma consciência para evitar acidentes. Inclusive até fiquei sabendo de um outro caso, de uma outra empresa que deu esse treinamento de segurança no trabalho, e até uma gaveta deixada aberta podia provocar um acidente. Então, até esses pequenos detalhes foram observados no treinamento de segurança do trabalho. Então, na nossa vida, nós podemos prestar atenção nas pequenas coisas que podem provocar acidente na nossa vida. Ou mesmo uma gaveta que foi deixada aberta, que
dependendo da altura, pode nos machucar se nós estivermos passando e não percebemos que essa gaveta está aberta, né? Então, pequenas coisas que nós podemos atuar para evitarmos acidentes dentro de casa, inclusive. Existem também as leis no trânsito, que dependem do respeito tanto por parte dos pedestres, tanto por parte dos motoristas também. Então, igualmente, é necessário ter a conscientização de todos para nós termos um bom resultado. E na escola cada um assimila os ensinamentos de acordo com o seu nível de entendimento e também de aproveitamento diante das lições que são iguais para todos. Então, mesmo que alguns alunos aprendam mais rápido que outros, eles vão ficar mais tempo naquela lição para que os outros também possam aprender. E isso vale para a situação mundial pela qual nós estamos passando. Então, alguns já têm algum entendimento do porquê que nós estamos passando por isso, outros ainda não. Então, é importante que muitas pessoas sejam conscientizadas da situação que nós estamos passando, para que nós possamos evoluir para um outro patamar, que possamos ser promovidos para um outro patamar de consciência. Então, na escola, quando a maioria já sabe a lição que deve aprender naquele ano, a sala, os alunos são promovidos para o nível seguinte. Agora, os que não aprenderam a lição, repetem a matéria ou repetem o mesmo nível. E é importante que nós possamos lembrar que os momentos para nós demonstrarmos a nossa fé não são os momentos em que está tudo ocorrendo bem na nossa vida. Os momentos para demonstrar nossa fé são exatamente aqueles onde surgem os tropeços, as adversidades, as dificuldades e os desafios, para que nós possamos também buscar a serenidade, ou sabermos buscar a serenidade, antes de uma ação precipitada levada pela nossa pressa. Então tem uma frase bastante interessante que diz assim que se você tem pressa ou quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Por isso que é importante essa conscientização do grupo. Quanto mais o grupo tiver conscientizado, mais longe nós vamos. Então eu espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar já no seu dia a dia, na prática do seu dia a dia. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou não, se teve algo que te chamou a atenção, e também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu tenho algo para corrigir também, para melhorar nas minhas lives. E se você gostou desse conteúdo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue. E para você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a todos e vejo vocês na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, estarei transmitindo lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. Sempre com um novo conteúdo, espero vê-los em todas essas lives. A Alderízia escreveu gratidão, valeu Alderízia, obrigado, gratidão a você. N. Keber também fez assim, obrigado N. Keber. Vamos ver os comentários aqui. Ilza, bateu palma, obrigado Ilza. Neuza Rodrigues escreveu gratidão, gratidão a você também, Neuza. Então, gratidão a todos vocês por me acompanharem aqui na live e vejo vocês na minha próxima live segunda-feira que vem. Então, muito obrigado a vocês. Que todos tenham uma excelente semana e uma excelente noite. Boa noite a todos.